Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. Vamos ter um tempo agora para a palavra. Deus possa estar falando ao nosso coração. Quem achou disso um amém bem gostoso, assim, bem ajeitado, né? A partir do verso 1 até o verso 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe os sofrimentos. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Uma palavra de oração. Pai querido, nós mais uma vez nos debruçamos sobre as Escrituras, porque cremos que elas têm a Tua palavra. E a Tua palavra, ela é alimento, comida, luz, vida para nós. Que essa palavra fique clara aos nossos olhos, o Senhor possa ministrar no coração da Tua igreja, a começar por mim. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui está registrado os 13 primeiros capítulos do livro do Êxodo. Registram uma história extraordinária, conhecidíssima. Dessa história brotaram livros, filmes, peças. Recentemente no Brasil, recentemente, que eu digo já há alguns anos, a Rede Record produziu uma novela, né? E foi um sucesso avassalador, o Evangelho segundo o bispo Edir Macedo, né? Mas foi excelente, muitas pessoas revisitaram a Bíblia, muitas pessoas tiveram uma visão diferente do que aconteceu ali. Filmes, um dos filmes mais premiados e mais conhecidos é Os 10 Mandamentos, com o Charlton Heston. Eu sempre digo assim, que para mim, quando eu penso em Moisés, eu penso em Charlton Heston. Se chegar no céu e o Moisés não for igual ao Charlton Heston, será um problema, né? Porque é incrível como aquele cara personificou essa pessoa tão especial que Deus levantou para libertar o seu povo. E esse episódio fala do chamado de Moisés. Moisés, que nós já sabemos da história,
filho de Joquebede, criado na corte egípcia. Aos 40 anos, tentando proteger um hebreu, ele mata um egípcio, e a partir daí, ele é um homicida, um assassino, e ele perde a sua posição na corte, sai, foge do Egito, casa-se com uma mulher chamada Zípora, filho de Jetro, e passa 40 anos naquela região no deserto. E o texto começa dizendo que Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, ali perto do monte de Horebe. 40 anos como pastor de ovelhas, um homem que havia sido criado, segundo Paulo, na arte, na arquitetura, na ciência, na sabedoria do Egito. E agora estava lá no deserto apacentando ovelhas já há 40 anos. Mas um dia ele vai apacentar as ovelhas e acontece algo que eu não sei, não conheço, quem sabe dá certo, né? A nossa viagem para lá, mas diz que tem um fenômeno no deserto, que são alguns tipos de vegetação, que acontece a tal da combustão espontânea. Acho que por causa do clima seco, do calor, de repente uma moita qualquer pega fogo. Não é algo muito difícil de se ver. Isso segundo me falaram. E Moisés, com 40 anos no deserto, ele já devia ter visto isso acontecer muitas e muitas vezes. Ele está cuidando do rebanho e de repente uma sarça daquela pega fogo. Moisés já estava habituado talvez a ver aquilo acontecer. Mas tem uma sarça que chama a sua atenção de maneira especial. Por quê? Ele olha e vê a sarça pegando fogo, ele volta a cuidar do rebanho, a maisena, a malhada, né? E ele olha de canto de olho e aquela sarça ainda está queimando. Olha, interessante. Volta para o rebanho, volta para o rebanho. Quando ele olha, talvez terceira ou quarta vez, ele olha e a sarça ainda não se consumiu. Ele fala, essa sarça, ela é diferente. E geralmente a essa hora já tinha queimado. A Bíblia diz então que aquilo chama a atenção de Moisés, e Moisés vai até aquela sarça. E do meio de uma chama, dentro da sarça, o Senhor fala com Moisés. O anjo do Senhor ali se manifesta, uma teofania. Dizem que uma presença de Jesus no Antigo Testamento. Fala com Moisés dentro da sarça. Chama Moisés. E aqui eu queria chamar a atenção de algumas coisas interessantes, para a gente aprender com Moisés. Moisés tinha um coração inflamável. Diga amém. Deus procura pessoas cujos corações sejam inflamáveis, fáceis de pegar fogo. Esse amém foi bem inflamável. Sabe, às vezes Deus coloca coisas em nossa vida, chamado, dons, ministérios, parece que é uma sarça que não se consome. Alguns é o grupo de casais, outros é missões, outros é a pregação, outros é a música, outros é uma assistência social, outros é aconselhamento, outros é liderar. Há uma sarça que Deus coloca. Tem sarças que Deus coloca em nossa vida. O que me chama a atenção em Moisés é que Moisés se importa com a sarça. Muitas pessoas, todos os cristãos têm uma sarça na sua vida. Mas Moisés, em vez de ir para o rebanho, ele foi para a sarça. Deus, de certa forma, foi prioridade na vida de Moisés. E Deus fala com ele, eu desci. Porque nós temos um Deus que desce. E Moisés não sabe quem é Deus. Moisés não tem a menor ideia de quem é Deus. Aliás, o povo hebreu daquela época não tinha a menor ideia de quem era Deus. Deus fala com Moisés, e Moisés vai crescendo. Ele se aproxima da sarça e Deus fala, não chegue. Tira as tuas sandálias. Moisés podia parar, falou, não vou tirar a sandália não. Não quero saber disso. Tem muita gente na igreja que é assim. Deus coloca um desejo no coração, um chamado na sua vida, e quando vê que tem que se esforçar, se dedicar e se aplicar, a pessoa desiste. Deus está lá, tem um grande plano, um grande propósito. Moisés é o homem dele, tem um milagre acontecendo, e ele
Moisés quer crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ele vai até Deus. E ali Deus fala com ele. Sou o Deus de Abraão, sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés tem um avant-première. Quando ele fala, sou o Deus de Abraão, ele fala, eu sou o Deus que saio e vou. Quando ele fala, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus que me entrego. Quando ele fala, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus que transforma. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É a grande obra de Deus. Moisés tem um avant-première ali. Deus se apresenta para ele e fala, você vai até o Egito e você vai tirar o meu povo de lá e vai trazer o meu povo aqui para me servir. Moisés questiona Deus, nós sabemos a história. Deus prepara o seu irmão Arão e fala, vão. Moisés tem ali alguns sinais que vão autenticar o seu ministério, o seu chamado. E ele vai em direção então ao Egito. Chegando no Egito, ele e Arão reúnem a liderança imediata de Israel, os anciãos, e falam que eles estão lá para libertar o povo. Porque o Egito, já sabemos da história do Egito, sabemos que a descendência de Jacó vem para o Egito, e algo extraordinário acontece quando José se torna o governador do Egito. Os irmãos lembram dessa história conhecidíssima, onde Faraó tem a visão das 7 vacas gordas, dos 7 anos bons e ruins, e José é colocado como o segundo homem do Egito, governador. O Egito experimenta, debaixo da liderança de José, um crescimento exponencial, porque 7 anos de fome sobre a terra, e todas as nações sabiam que no Egito havia um mantimento. Então você imagina o crescimento, a explosão de crescimento que aconteceu no Egito. Quem aqui conhece a cidade de São Paulo? Muitos vão embora para São Paulo, por quê? Tem trabalho, tem escola, tem oportunidade. O êxodo rural aconteceu, é um fenômeno. O Egito, quando entra 7 anos sobre a terra de fome, e o Egito ser uma única nação que tem recursos, você já imaginou a quantidade de pessoas que vão para o Egito? Você já imaginou, já pensou a responsabilidade de José, da urbanização, da segurança, da alimentação? José constrói cidades, depósitos, galerias, águas. José é um gênio, um homem de Deus especial. E o Egito experimenta o seu grande progresso através da liderança de José. Mas a Bíblia diz que entrou uma nova dinastia de Faraó e se esqueceram de quem era José e os hebreus. E eles se transformaram em escravos e ficaram lá por 400 anos sendo oprimidos. E o Faraó manda uma ordem conhecidíssima nossa também. Como os hebreus cresceram demais, ele fala, olha, as parteiras, se for menino, mate. Só deixa nascer se for menino. E a mãe de Moisés o esconde por um período. E Moisés sai disso daí. O Egito, ele é a maior nação da sua época. O Egito é o que é hoje talvez os Estados Unidos. É a nação mais organizada, mais rica, mais bem estabelecida. E Deus fala, você vai lá e você vai tirar o meu povo de lá. Moisés entra em crise, porque Moisés foi criado na corte de Faraó e ele sabia com quem ele estava lidando. Ele falou, mas não vai dar certo isso não. Vai, não vai dar não, vai, é você que vai. Moisés vai, fala com os anciãos, prepara o povo e fala, olha, acabou a escravidão, Deus me enviou para libertar vocês. O povo, a Bíblia diz, que celebra e adora a Deus. Moisés e Arão são festejados. De manhã, vamos lá conversar com o Faraó. Ele conseguiu uma audiência com o Faraó. Eu acredito que a audiência foi conseguida pelo passado na corte de Moisés. Quando Moisés e Arão, eu quero convidar você a fazer um exercício comigo agora. Moisés e Arão vão entrando pela corte do Faraó. Sabe? Luxo, poder. Moisés com aquela sandalinha surrada, aquela roupa do deserto,
curtida, cabeludo, barbudo, Charlton Heston. Pele curtida de sol, magro, quase que um homeless. Quando eles entram na porta do palácio de Faraó, mármore. Os soldados de Faraó, com as suas armaduras, seus capacetes, suas lanças. Geralmente os poderosos. Você percebe que quando um chefe de estado visita outro, eles vão no palácio e há uma apresentação das tropas, porque um chefe de estado quer mostrar para o outro o seu poder, porque é para inibir, para mostrar com quem que eles estão falando. Então é tudo cuidadosamente preparado para causar uma impressão fortíssima. Moisés entra, quando ele entra e vê com tudo, Arão, coitado, olha para aquilo, pé sujo, aquele chãozinho de mármore, aqueles escravos, sacerdotes, servos, o lino mais fino do Egito, as maquiagens, as salas, os corredores, na parede, o panteão dos deuses egípcios, que eram muitos, todos lá, em ouro. Moisés entrando, nem sabia como pisar naquilo. Como foi entrar na Casa Branca, pastora? Assustador. Moisés vai entrando, porque aquilo é feito para inibir, aquilo é feito para mostrar quem manda. E o diabo é assim. Ele trabalha nas formas e na aparência e na opulência, na grandeza, para dizer que você não tem poder, que você não consegue, que você não pode, que ali tem quem manda. Jesus, quando foi se revelar à igreja, ele levou seus discípulos para Cesareia de Filipe, uma cidade construída em homenagem a Roma, a César. No meio dos edifícios de Cesareia, ele falou: quem diz ser o Filho do Homem? Os discípulos estavam encantados com a arquitetura e com o progresso daquele lugar. Ele falou: é aqui que você vai ter que me conhecer, quem eu sou. Nosso Deus entra na história não em berço de ouro, mas numa manjedoura, porque Ele não precisa se impor. Jesus, quando entrou em Jerusalém, não entrou numa biga, não entrou com séquito, não entrou com exército, entrou montado num jumento. E a multidão gritava: Baru, Rabá, Bixen, Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Moisés está ali. Quando chega na sala de Faraó, você imaginou onde está Faraó? No alto, seu trono de ouro, seus sacerdotes, as escravas, as servas, aquele homem maquiado, cheio de ouro, que ninguém podia tocar nele, ninguém podia falar com ele. Faraó era Deus no Egito. Moisés está lá embaixo, o trono lá em cima. Moisés chega com aquele pedacinho de madeira do deserto. Ó, você vai deixar o meu povo ir. Faraó, como é que Faraó olha para Moisés? Acho que o ouro de canto, ele olha assim de lado, como um poderoso desta terra olharia para cada um de nós. Então você não é nada. Não significa nada. Não conheço o seu Deus. Não sei quem você é, e vocês sabem a história, assistiram a novela. Complicou a vida judeusada. Só deu problema a partir daí. Mas ali, irmãos, está uma cena extraordinária que entra a eternidade adentro. Ali está simbolizada uma batalha fantástica. É Deus e o diabo. Faraó representando o inferno, o pecado, o mundo, a escravidão e o diabo. Moisés representando Deus, libertação, vida e salvação. Duas forças se degladiando. O povo de Israel que estava no Egito, apesar de ser o povo de Deus e ser separado dentro do Egito, ele era um povo que admirava os egípcios. Eram escravos, mas para eles a noção de prosperidade, riqueza, felicidade era o Egito. O israelita trabalhava carregando pedra, mas o sonho dele era morar no palácio. Ele nunca chegaria lá, mas a referência dele de felicidade era o estilo de vida do Egito.
porque nasceram e cresceram no Egito. Mas Deus falou, ele é o meu povo. E agora eu vou endurecer o coração de Faraó e vou tirar o meu povo daqui. Amém? Eu preciso destruir o Egito, mas eu preciso destruir o Egito que está no coração do meu povo. Por isso o coração de Faraó vai estar endurecido, ele não vai deixar você ir. E aí, Moisés, eu vou entrar nessa história. Você vai ser a minha boca. E eu vou fazer coisas extraordinárias no Egito. O Egito experimenta nós, que somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e milenistas. O Egito experimentou uma pequena grande tribulação lá. Tudo que vai acontecer no Apocalipse, só um pedacinho aconteceu lá com o coitado dos egípcios. Por quê? Porque Deus decidiu que ia aniquilar aquela nação sobre a face da terra, a nação mais poderosa da sua época. E aí começa uma batalha, que são as pragas. Uma batalha que demorou talvez por 2 anos. Desde a primeira praga até a 10ª, desde do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos à Páscoa, tenha passado um período de 2 anos ali dentro. E o Senhor então envia 10 pragas sobre o Egito. Eu fiz uma pesquisa meio apócrifa aqui, né? Mas eu queria rapidamente passar por elas. Quem lembra da primeira praga, qual foi? Nilo era um rio de 600 quilômetros quadrados, fonte de recurso e riqueza do Egito. Egito não tinha problema com seca. Nilo era quase que uma divindade no Egito. Havia o crescente fértil, e aonde as terras ficavam cultiváveis, o Egito nunca tinha carência de nada. Por isso era uma nação diferenciada das demais. E o Nilo era o crucial na economia e na vida do Egito. Deus falou, pois é aqui que eu vou começar o negócio. Faraó quer saber quem eu sou? O meu povo quer saber quem eu sou? Vou começar por aqui. Vai lá, Moisés, e a água do Nilo se torna em sangue. Mais de 600 quilômetros de rio, por 3 dias, ficaram em sangue. Mataram todos os peixes do Egito. Por quê? Porque no Egito havia um panteão de deuses. E uma deusa cuidava do rio Nilo, que chamava-se Api. Deusa Api. Seus sacerdotes, a sua adoração, fez o Nilo virar sangue, e a Api não pôde fazer nada. Porque a gente ouviu terça-feira aqui com o pastor Júlio, né? O enfrentamento de Elias e os profetas de Baal, porque só o Senhor é Deus. A Api não pôde livrar, não pôde fazer nada. Por quê? Porque somente o Senhor é Deus. Vai uma segunda praga. Os sapos. Porque no Egito tinha uma deusa com cara de rã. O nome dessa deusa era Heket, ou Eket. Era uma deusa reverenciadíssima no Egito, pois Deus encheu o Egito de sapo. As casas, as vasilhas, os quartos, todo lugar tinha sapo, subiu do Nilo. E a deusa Heket, com cara de sapo, não pôde fazer nada. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mandou uma terceira praga. Havia uma divindade egípcia, cujo nome é Kepri. E tem o Deus com cara de escaravelho. Escaravelho. E o Senhor encheu o Egito de mosca. Chames de mosca, um inferno de mosca. E eles clamavam lá para o Deus escaravelho, para tentar vencer as moscas, mas não podia, por quê? Porque só há um Deus, só o Senhor é Deus. É Deus quebrando o Egito. O rebanho era uma das fontes de riqueza do Egito. A pecuária era importante na vida da economia do Egito. E tinha uma deusa, um deus, aliás, chamado Apis, que o Egito atribuía a esse deus
a saúde do rebanho, a fertilidade do rebanho. Eles adoravam a Apis como Deus que sustentava parte da sua economia. Deus entrou e destruiu com os rebanhos do Egito. E eles invocaram a Apis, que não pôde fazer nada, porque somente o Senhor é Deus. Os egípcios atribuíam a sua saúde a um Deus chamado Imhotep. Imhotep era o Deus da saúde. Pois Deus mandou úlceras sobre o povo, sobre os animais do Egito. Coisas horríveis, furúnculos estourando. Todo mundo ficou roloso dentro do Egito. E eles invocavam a Imhotep, que não pôde fazer nada, porque só o Senhor é Deus. E ele continua. A deusa das estações, da atmosfera, do tempo. Eram dois deuses, Ísis e Sete. As estações, o tempo, a atmosfera, era Ísis e Sete quem cuidava. Pois Deus mandou chuva de granizo e de fogo e consumiu parte da economia do Egito, casas, plantações. E eles clamaram então a Ísis e clamaram a esses deuses, mas não puderam fazer nada. Nem Ísis não puderam fazer nada. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Ísis e Osíris não puderam deter as pragas. Havia uma divindade egípcia também da maior importância, o Deus Sol, conhecido como Ra. Ra, o Deus Sol. Deus mandou vir uma treva sobre o Egito, trevas, uma eclipse fortíssima, que ninguém enxergava nada durante 3 dias. E o Deus Sol do Egito, o Ra, Deus olhou para ele e falou, Ra, ha, ha, ha. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Agora havia no Egito uma grande entidade, uma autoridade maior, suprema, o Deus, que era o próprio Faraó. Era a entidade máxima do Egito, a autoridade maior sobre o Egito. E esse Faraó havia mandado matar as crianças hebreias, os meninos dos hebreus. E este rei já estava pesado e julgado e condenado pelo Senhor. O juiz de Deus já havia se destampado sobre o Egito, estava sendo derramado através das pragas. A 10ª e terrível praga, a Páscoa, quando Deus passa pelo Egito, e toda a casa onde não tiver o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais da entrada, ali haveria a morte do primogênito, desde o homem até o gado. Aonde surgiu a Páscoa, os israelitas mataram o cordeiro e protegeram as suas casas com o sangue do animal, simbolizando o sacrifício de Cristo, que nos livra da ira de Deus e da justiça de Deus. Passou pelo Egito, e todo primogênito do Egito foi morto. Faraó ficou de joelhos, porque só o Senhor é Deus. Deus quebrou o Egito em 2 anos, a nação mais poderosa da terra, para tirar o seu povo de lá. Não só para tirar o seu povo de lá, mas para levar aquele povo aonde Deus queria que ele estivesse. Pastor, o senhor acabou de fazer eu rever a novela do Edir Macedo aqui, que legal. Muito bom, né? Revi a história da escola bíblica dominical. Legal, mas o que isso tem a ver conosco? Muito a ver conosco. Muito a ver conosco. Como é que isso se aplica na minha vida? Primeiro, irmãos, isso aqui fala de salvação, libertação, céu, eternidade, plano de Deus, propósito de Deus, povo de Deus. Mas no meio dessas 10 pragas, aconteceram 4 situações que eu quero chamar a sua atenção. Quero chamar a sua atenção para 4 situações que ocorreram no meio das 10. 4 situações, que é o tema da mensagem de hoje. As propostas do inimigo. A primeira delas está em Êxodo, capítulo 8, verso 25. Eu vou tentar correr por causa do tempo. Quando o faraó chama Moisés e fala o seguinte: olha, Moisés, ok,
mas sirvam a Deus aqui mesmo. Façam sacrifícios ao seu Deus aqui mesmo no Egito. Faraó era bom de negociação, irmãos. Presta atenção. Moisés, não precisa sair. Façam sacrifícios a Deus aqui mesmo no Egito. Ele está propondo o que para Moisés? Não precisa fazer o que Deus quer que você faça. Tá bom já. Não precisa mudar de vida. Você pode servir a Deus do jeito que você está. Não precisa abandonar o pecado. Você pode servir a Deus como você está. Não precisa se converter. Imagina, Deus te conhece, te entende. Ele vai aceitar você assim como Deus é amor. Não precisa mudar de vida. Não precisa nascer de novo. Não precisa se converter. Sirva a Deus aqui mesmo no Egito, debaixo dos meus domínios. Continua no pecado, continua na iniquidade, continua no adultério, continua na homossexualidade, continua na rebelião. Deus entende você, Moisés. Sirva a Deus a si mesmo, tá bom. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Sirva a Deus assim, Deus entende, Deus é amor, Deus é bondade. Deus é longanimidade. Nunca esqueça que Deus é justiça. Nunca esqueça que Deus é justiça. Os atributos de Deus são na mesma medida. Ele não é mais amor do que Ele é justiça. Por isso que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. A justiça de Deus é alta. Teve que matar o seu próprio filho para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Por causa da sua justiça. A segunda proposta dele foi, tá bom, Moisés, vai, mas não vai muito longe. Ok, sai, fazer sacrifício para Deus, mas não vai muito longe. E olha a sutileza dele. E ore por mim. Quando vocês estiverem lá, orem por mim. Não vão muito longe e orem por mim. O que ele está querendo dizer aqui, o inimigo? Ok. Mas não vai muito. Você quer se converter? Você quer ir para a igreja? Mas não vai muito, não. Por que toda semana? Por que ser membro? Por que ser batizado? Por que se envolver no ministério? Por que estudar a Bíblia? Conversa, esquece de orar. Vai lá um domingo sim ou não, bate cartão, tá bom demais. Sirva a Deus assim. Vai, mas não vai muito longe. Vai aonde eu tenho acesso à tua vida. Fique debaixo da minha alça de mira, Moisés. É uma proposta do diabo. Vai, mas não vai muito. Vai, mas fica no meu raio de ação. Terrível. Não cresça, não ore, não se converta, não assuma ministério, não se envolva. Você tem muita coisa para fazer, Moisés. Daqui a pouco você vai virar fanático. E não é interessante, irmãos, se você vê os petistas, o pessoal fala os militantes do PT. Né? O futebol, os caras se matam, eles falam a torcida do fulano de tal. Mas quando fala de um crente que vai na igreja, é fanático. Esse é fanático. Eu não sou fanático, eu tive um encontro com Jesus. Jesus mudou a minha vida. Eu amo esse Deus. Eu vou me entregar por Ele. Eu vou fazer a vontade dEle. Esse Deus que não poupou nem o seu próprio filho por mim, antes o entregou por mim. Ele entrou com tudo nessa relação. Ele deu o que tinha de melhor. Como que eu não vou dar o meu melhor para Ele? Eu vou servir a Deus de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade de Faraó. Eu vou seguir a Deus de acordo com a sua palavra, não de acordo com os pensamentos da sociedade, da cultura e do inimigo. Vai, mas não vai muito, uma pinóia, eu vou com tudo, porque o Senhor Jesus falou, quem comigo não se ajunta, espalha. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quem não negar-se a si mesmo, não pode andar comigo. Não se pode agradar a dois senhores. Mas o diabo tem feito propostas para dentro da igreja.
Vai lá de vez em quando, dá uma bituquinha lá. Não precisa ir, cara. Vai no estudo bíblico. Para que no CDV? Para que na terça-feira de oração? Por que no grupo de homens? Por que ser dizimista? Por que dar o teu nome mesmo? Não vai, mas não vai muito. Vai, mas não vai muito. Essa proposta tem buzinado os nossos ouvidos. É verdade, irmãos? Uma terceira coisa. A primeira, não precisa sair do Egito. A segunda, ok, vai, mas não vai muito. Devagar. Por que ficar marcando reunião, pastor? Vai, mas não vai muito. Tem uma terceira proposta odiosa do inimigo, que está em Êxodo, capítulo 10, verso 11. Não precisa ler, porque o tempo está acabando. Essa proposta é indecente. Ele fala, ok, vão os adultos. Essa eu quero chamar a atenção, que talvez seja das mais importantes. Vai, os adultos, mas as crianças e os jovens ficam aqui no Egito. Isso chama-se negociação. O inimigo dialogando com Moisés, sentado na mesa das negociações, entre as pragas, irmãos. Faraó chama Moisés, uma reunião de cúpula. Moisés, vamos conversar. Faça sacrifício aqui mesmo no Egito. Não. Então tá bom, vamos negociar. Ok, eu deixo vocês saírem, mas não vão muito longe não. Não. Porque o nosso Deus não negocia. Não negocia. Pode arrancar a nossa cabeça, mas Ele não negocia. Terceira proposta, ok, vocês vão todo mundo, mas as crianças ficam comigo aqui no Egito. Sabe, irmãos, foi declarado guerra às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Nunca na história, os consultórios psicológicos estão abarrotados de crianças com os distúrbios mais malucos que você pode imaginar. Desde distúrbios alimentares como bulimia, anorexia, déficit de atenção, depressão infantil, estresse, crianças estressadas. Isso é falta de um pé de jabuticaba, isso é falta de um pé de laranja, né? Isso é falta de um estilingue para quebrar uns vidros da casa dos outros. Isso é falta de um carrinho de rolimã. Não é verdade? Isso é falta de um campinho no fundo de casa para se matar lá com os vizinhos, sair no cacete na escola de vez em quando. Faz bem para a alma. Olha, se as crianças estão com suicídio, a quantidade de suicídio de crianças acima de 10 anos está um absurdo. A identidade sexual das nossas crianças, jovens e adolescentes foi destruída. Irmãos, é evidente que há uma luta declarada com as novas gerações. O diabo sabe que perdeu a minha vida. O diabo sabe que perdeu a sua vida. Mas o seu filho ainda muitas vezes não se converteu. As crianças ainda precisam ter seu encontro com Cristo. Estão tirando o convívio dos pais com os filhos, terceirizando pela internet, pelo smartphone, o tempo todo na escola. Aula de judô, aula de inglês, aula do escambau de bico, mas não tem tempo com o pai, não tem tempo com a mãe. Formou uma geração de mimimi que não aguenta nada, não tem compromisso com nada. Por quê? Porque o faraó declarou guerra com as novas gerações. Mas nós precisamos requisitar a promessa que Paulo fez ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Precisamos pregar a palavra de Josué e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pais que têm compromisso com Cristo e com a igreja, os seus filhos crescerão na igreja. A nossa igreja é pequena. Mas eu quero chamar a atenção, não sei se vocês observaram no louvor hoje.
Sabe quem estava tocando? Os filhos de quem tem compromisso com a igreja. Os filhos de quem tem compromisso com a cruz de Cristo e com a igreja. Todos. Menos o Edu. É o ancião da turma. Pais que servem a Jesus, pais que são diáconos, obreiros, presbíteros, pregadores, músicos, administradores. Eles vão imprimir a fé nos seus filhos. Por isso que pais têm que ter compromisso com a igreja. O filho tem que saber, o meu pai vai para o culto, o meu pai vai para a oração, o meu pai vai para o encontro bíblico, o meu pai vai ajudar missões, e você vai imprimir na alma dos seus filhos, porque o diabo quer tirar ele de nós, mas não vai tirar em nome de Jesus, porque Moisés falou, não, os nossos filhos não vão ficar aqui no Egito. Pais, declare, os meus filhos não são do Egito, eles são herança do Senhor. E a despeito da cultura, da moda, do que seja, da mídia, da música, meu filho vai ser criado na palavra de Deus. Se tiver que brigar na escola, vai brigar na escola. Se tiver que confrontar professor, vai confrontar. Porque nós não somos do Egito. Amém, amados? Ele faz mais uma proposta para encerrar a conversa. Ok, Moisés, tu é ruim de negócio. Vai, pode ir, vai longe, leva os filhos, mas tem uma coisa. Deixa aqui o seu rebanho. Porque os rebanhos do Egito foram dizimados pelas pragas, mas os dos israelitas foram preservados pelo Senhor. Vai, deixa aqui o seu rebanho. Sabe o que é isso? Deixa aqui o seu bolso. Moisés, sirva a Deus, mas o seu bolso não vai servir a Deus. O seu bolso é meu. O seu bolso é meu, Moisés. Faraó fazendo tudo para que o nosso dinheiro fique com Mamon. Por que ser dizimista? Por que ser ofertante? Por que gastar para aprender a Bíblia? Por que comprar uma Bíblia nova? Engraçado, porque para fazer um churrasco não custa nada, um passeio não custa nada. Mas para dar uma oferta na igreja é o fim do mundo. Os nossos recursos são para servir a Deus. A Deus, a Deus. Eu vou servir a Deus não é de acordo com a vontade do diabo, eu vou servir a Deus de acordo com a palavra de Deus. O faraó quer dizer como que você tem que servir a Deus. Mas não, nós vamos servir a Deus de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Está vivo e está comigo ainda ou não? Está vivo e está comigo. Está vivo e está comigo. Sabe, irmãos, eu tenho que estar sempre revisitando isso aqui. Sempre, sempre. Senhor, como é que está? Eu estou como? Te servindo lá no Egito? Sem mudar? Eu estou indo muito pertinho de Faraó? Como é que estão a vida dos meus filhos? Que o Faraó dava serviço para o povo não poder servir a Deus. Entenda isso, igreja. Enchia o povo de serviço. Aí tempo para Deus, está aqui, ó, as propostas do faraó. Cada um de nós senta e toma suas decisões. Nós precisamos tomar decisões em nossas vidas. Amém? Somos salvos pela graça de Deus, mas precisamos responder a essa graça adequadamente. Vamos responder a essa graça de maneira adequada. Então, nessa manhã eu quero compartilhar essa palavra com você. Moisés, ele abriu mão do seu rebanho e foi falar com Deus. Abriu mão do seu projeto e abraçou o projeto de Deus. E você possa pegar essa palavra, você refletir nela. Pensa. Como é que você está servindo a Deus?
Você pode fazer um pouco mais, você pode ir um pouco mais longe, amém? Você pode tomar decisões mais determinadas e mais sérias, você pode servir ao Senhor. Moisés falou, vai sair daqui do Egito nós, nossa família, nossos rebanhos e mais. A gente vai pegar dinheiro dos egípcios. Porque lá no deserto o Senhor vai pedir para nós um tabernáculo. Nós não temos como fazer o tabernáculo. Vamos fazer nas custas de vocês. Porque o que a gente vai levar daqui é o nosso fundo de garantia, o nosso PIS, as nossas férias, o 13º que você não pagou. Vamos sair com tudo daqui e vamos construir no deserto um tabernáculo para o nosso Deus. Mas precisamos de uma igreja, irmãos, da Seara, que a gente ame a esse Deus. E a gente não se submeta à cultura. A cultura foi preparada para dizer que nós não podemos. A cultura foi preparada para dizer que nós não conseguimos, que nós somos insignificantes. Mas o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos tirou do Egito. Quem saiu do Egito aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Aprenda uma coisa definitiva na sua vida. Deus falou, meu problema não é tirar vocês do Egito. Meu objetivo é fazer de vocês a minha nação especial. Tirar do Egito não é um fim em si mesmo. A salvação não é um fim em si mesma. Ela é um meio para os propósitos de Deus para a nossa vida. Então Deus não tirou você do pecado, da morte, para ficar sentado olhando para mim todo domingo. Ou para a pastora. Deus nos tirou do Egito para sermos o seu povo, para manifestar a sua glória. Tirou Israel do Egito, levou no deserto, levou para Canaã e fez o que a gente vai visitar lá esse ano, se Deus quiser. Amém? Fica em pé em nome de Jesus. Só para uma oração, estourei o tempo. Feche teus olhos. Quero que você imagine Deus falando com Moisés. Moisés, Moisés. Agora, no lugar de Moisés, coloque o seu nome. Deus falando com você. Deus te chama pelo nome. Moisés, quando ouviu o nome dele, se assustou. Sabe, Moisés conhecia Faraó, Moisés conhecia a corte, o poder. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele temeu e falou, Senhor, Senhor, quem é o Senhor? E Deus responde, eu sou eu, Shaddai, o Deus mais que suficiente para todas as necessidades do meu povo. Eu quero que você escute a voz de Deus chamando o teu nome nessa manhã. Deus tem um propósito com a sua vida. Você saiu do Egito, mas você vai servir a Deus de acordo com a vontade de Deus. Se você sente que você tem falhado com Deus, o Espírito Santo de alguma forma fez essa palavra compreensível para você. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração agora, onde está. Não é se você vai ter capacidade, porque Moisés não tinha capacidade. Não é se você ia ter as condições necessárias, porque Moisés não as tinha. É Deus quem capacita aqueles a quem Ele chama. Tem uma sarça queimando dentro de você pelo ministério, tem alguma área que você tem ignorado essa sarça. Talvez Deus chamou você para ser um pregador. Talvez Deus chamou você para ser um administrador. Mas com certeza chamou você para ser um pai, um marido, um filho. Em nome de Jesus, não deixe o inimigo dizer como você tem que servir a Deus. Sirva a Deus de acordo com a sua palavra. Se você depositou a mão no teu coração, assim como eu depositei a mão no meu coração aqui na frente. Vamos orar a Deus. Pai querido, nessa manhã, nos rendemos às Escrituras Sagradas, à Tua Palavra. Dizer, Pai, que nós queremos servir ao Senhor de acordo com a Sua vontade. Nós queremos quebrar, Pai, todo vínculo, Senhor, com o Egito, Senhor. Queremos quebrar, Pai, esses vínculos malignos, Senhor. Nos dá o equilíbrio e nos dá graça para servirmos, Pai, de acordo com a Tua vontade. Venha abençoar a Tua igreja, o Teu povo, que a Tua palavra, que alcança o propósito ao qual ela foi destinada, atue no coração da Tua igreja. Nós Te adoramos, ó Pai. Repete comigo, Senhor meu Deus, nesta manhã, eu entrego o meu coração e a minha vida
a Ti. Espírito Santo, eu te dou total liberdade de fazer viva a palavra de Deus na minha vida, para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir a esse Deus. Que Deus abençoe a sua vida.